As raízes nos ajudam a compreender a quantidade de dimensões existentes no universo. Para a gente ter uma ideia, vamos começar aqui com um quadrado. O quadrado ele é uma figura de segunda dimensão, ou de duas dimensões. Por que especificamente? Vamos dar um exemplo desse nosso quadrado se ele tivesse 9 metros quadrados. Ele é uma figura de segunda dimensão, porque ele tem base e altura como dimensões. Essas são as duas dimensões que nós conseguimos ver nesse nosso quadrado. E para que ele tenha 9 metros quadrados, nós temos de ter na base 3 metros e na altura 3 metros. Até aí, tudo de boa. Por que ele tem que ter 3 metros de base e 3 metros de altura? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, ou 3 elevado ao quadrado é igual a 9 também. Assim, nós temos que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Pegando aí na definição de que se nós ou elevarmos um número ao quadrado vai ter que dar 9, ou se a gente multiplicar um número por ele mesmo, 2 vezes vai ter que dar 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3 porque saiu de um quadrado. Raiz quadrada, é por isso que se chama raiz quadrada, porque ele sai de um quadrado. Assim a gente chega a uma conclusão, a gente pode até mesmo reformular essa pergunta. Quanto mede o lado do quadrado cuja área é 9 metros quadrados? A resposta nesse caso, com a raiz quadrada, tirando a raiz quadrada de 9, nós teríamos 3 metros. Ok? Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Agora a gente vai pegar um outro contexto, uma outra dimensão. Vamos pegar um cubo. Ok? O cubo ele é uma figura de terceira dimensão porque ele apresenta 3 dimensões conhecidas. Seria, nesse caso, a altura, a largura e o comprimento. Ou o comprimento, largura e altura. Né? Vamos supor que esse nosso cubo ele tenha 120 centímetros cúbicos de volume. 125 centímetros cúbicos de volume. Para que ele tenha 125 centímetros cúbicos de volume, nós temos que ter o comprimento sendo 5 centímetros, a largura sendo 5 centímetros e a altura sendo 5 centímetros. É uma figura de terceira dimensão. Multiplicando 5 vezes 5 vezes 5, nós vamos ter 125, certo? Esse é o porquê dessas dimensões, o comprimento, a largura e a altura, serem 5, 5 e 5. Ou nós podemos representar por meio do 5 elevado ao cubo. Preste atenção, 5 elevado ao cubo é 125. Ou seja, a raiz cúbica de 125 vai ser 5. Porque se eu multiplicar o 5 3 vezes por ele mesmo, vai dar 125. Ou, se eu elevar o 5 ao cubo, vai dar 125. Olha o nome, raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125. Ou seja, esse cálculo ele só é possível porque nós estamos analisando um cubo, que é uma figura de terceira dimensão, certo? Assim, nós também podemos reformular a pergunta. Quanto mede a aresta? Só relembrando que a aresta são essas linhas que ligam os pontos de um cubo. Quanto mede a aresta de um cubo cujo volume é 125 centímetros cúbicos? Nesse caso, a resposta seria 5 centímetros. Nós chegamos, assim, a uma conclusão rápida. Primeiramente, raiz quadrada leva esse nome porque nós estamos analisando a área de um quadrado. Raiz cúbica leva esse nome porque nós estamos analisando as arestas, ou o volume, no caso, né, de um cubo. Nós estamos analisando o volume de um cubo, é por isso que nós chamamos de raiz cúbica. Nós podemos calcular quanto é raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 seria, nesse caso, 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81, ou 3 elevado à quarta é igual a 81. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Ou seja, existe uma figura ou alguma coisa no universo que apresenta 4 dimensões, da qual nós podemos calcular alguma coisa cujo resultado é 3. Mas nós não sabemos qual é essa figura, nós não sabemos o que é isso. Mas nós, na matemática, conseguimos calcular. Nós conseguimos calcular raiz quinta de 32, que seria um cálculo de quinta dimensão.
Mas nós não sabemos qual é a figura, nós não sabemos o que é que nós estamos calculando. Mas nós estamos calculando algo na quinta dimensão. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Se você elevar 2 à quinta potência, você tem 32. O interessante é que, se nós pararmos para analisar, a gente consegue calcular raiz centésima de 1, que é 1. Ou seja, esse cálculo foi feito na centésima dimensão. Mas nós não sabemos o que é. Nós conseguimos calcular raiz milésima de 1, que é um cálculo feito na milésima dimensão. Raiz milésima de 1 é 1. Só que nós não sabemos que figura é essa, nós não sabemos o que é essa milésima dimensão. E, definitivamente, nós conseguimos calcular raiz infinitésima de 1, que, nesse caso, continuaria dando 1, que seria algo na infinitésima dimensão. Matematicamente provado, nós podemos dizer que temos aí infinitas dimensões através do cálculo das raízes, né? Ou seja, nossa conclusão é: podemos calcular infinitas dimensões, porém não podemos conhecer os seus formatos, certo? Raiz cúbica sai de um cubo, raiz quadrada sai de um quadrado. As outras raízes são cálculos puramente abstratos, mas que comprovam que existem infinitas dimensões.